Olá, pessoal, amigos do Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2020, vamos à segunda edição do programa Foro de Moscou. Antes de mais nada, Bruno, vamos agradecer na repercussão e aquelas pessoas que nos apoiaram ontem, né? Nossa estreia, né? O blog do BG, o Rafael Duarte, da agência Saiba Mais, a Aline Linhares, que permitiu que a gente desse uma entrevista, né? Na Da Super TV, TV. Super TV, né? E tantos outros, é o Carlos Santos também, né? Então, esse pessoal aí, muito obrigado, né? Em nome do Foro de Moscou, pela oportunidade de divulgar esse projeto. E aí, Bruno, o que você tem mais a dizer? Primeiro, cumprimentar os nossos internautas que estão acompanhando o programa, agradecer a generosidade de BG, a generosidade de Aline e Carlos Santos também. Você tinha citado mais um, sim, Rafa Duarte, também super bacana conosco. O pessoal gostou muito do nome do programa, pela ironia, né? Com essa maluquice olavista em torno de Foro de São Paulo. E eu sempre digo, Foro de São Paulo nada mais é que uma reunião de partidos de esquerda, coisa de programa gravado com áreas de ao vivo. O William deu um pulinho ali para gravar, eu estou gravando dentro do carro. Sim, William, eu ia falando essa questão, que o programa tem um nome irônico com a galera que acredita nas teses fantasiosas do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo nada mais é que uma reunião de partidos de esquerda da América Latina que se reúne anualmente para um converscote, cuja maior deliberação foi tomada em 1990 de desistir, de se criar um consenso para abandonar a luta armada e disputar eleições. Pronto. Foi isso que o Foro de São Paulo decidiu. E aí o maluco do Olavo de Carvalho criou uma série de teorias conspiratórias. Cai quem quer, cai quem não lê. E aí a questão do Foro do Moscou, né? O Moscou também tem um pouco, assim, vamos dizer, de humor, né? Carinhosamente, Moscou é chamada de Moscou, né? Não sei se é por conta da relação do clima, pode ser, né? Será? Eu acho que eu creio que seja por conta do clima. Né? E também porque o Moscou, né, ela representa muita coisa do ponto de vista do nosso campo, do campo progressista, né? Mas, enfim, Verdade. vamos falar dos Estou temas, gravando né? hoje dentro do carro, viu? Inclusive, é interessante você falar dentro do carro agora, né? Porque eu vi umas notinhas no seu Twitter, né? Já está havendo uma brigada contra-hegemônica em relação a você, né? A patrulha rosalbista sempre tenta me prejudicar aqui na universidade. Eu sou, para quem não sabe, eu sou funcionário concursado da UERN, passei no concurso de 2010 para a vaga de jornalista, exerço minha função, cumpro meu horário, Peraí, Bruno, cumpro só um as momento. Eu pautas que eu falei brigada recebo. contra-hegemônica, não. Brigada hegemônica, viu? É, cumpro meu horário, cumpro minhas pautas, viajo muitas vezes sem receber diária, trabalho muitas vezes fora do horário, uso meu carro para deslocamento por opção minha, por uma questão de eficiência, de rapidez, mas eu uso meu carro, uso meu computador para não deixar os colegas sem computador, e aí fica uma patrulha aí de puxa-saco de Rosalba, creio, não duvido que a mando dela, ou do filho, ou do esposo, enfim, a serviço deles, que ficam sondando meus colegas que trabalham na GECOM para saber se eu cumpro o meu horário. Todas as vezes que meus colegas me relatam isso, eles dizem, não citam os nomes, mas dizem que falam a verdade, que eu cumpro o meu horário, que eu cumpro minhas pautas, que eu faço meu serviço do jeito que deve ser, do jeito que eu fui aprovado para fazer. Mas aí a patrulha rosalbista quer encontrar alguma coisa para me atacar e eles têm um fetiche muito grande pela UERN. Já me prejudicaram aqui dentro, mas em outro sentido, em outra circunstância. Mas nessa aí eles não vão conseguir, porque eu cumpro as minhas responsabilidades. Inclusive, este ainda é meu horário de almoço. Essa semana eu estou trabalhando nos 2 expedientes e nesse horário eu estou no meu almoço. Sem dúvida, isso também não vai atrapalhar
o seu trabalho com relação ao seu pensamento e suas manifestações, não só políticas, mas também jornalísticas, né? Seja dentro do carro, em casa, Isso. né? Ou na rua. Eu produzo muito no blog, produzo um pouco acima da média. 80% do que eu produzo é conteúdo próprio. É um conteúdo que eu produzo no horário da manhã. Normalmente, meu horário, eu tenho uma carga horária de 30 horas. Então, eu só trabalho à tarde na UERN. E como tem um decreto do governo que reduziu as cargas horárias, reduziu o tempo de trabalho, então eu tenho uma carga horária. Eu nunca trabalho na UERN dentro dessa carga horária, eu sempre trabalho um pouco a mais. Porque eu fico aqui até 7, 7h30, muitas vezes, aqui, os vigias aqui são testemunhos que eu fico aqui até tarde. Os vigias, fico aqui, eu estou perto do prédio da UERN aqui, parei para não gravar dentro, né? Da GECOM, mesmo que seja no meu horário de almoço. Eu cumpro minhas obrigações e essa galera fica... eu acho que eles ficaram um pouco incomodados com algumas coisas que eu faço, algumas coisas que eu encontro a respeito... Pode falar. Eu acho que caiu. Não, não caiu não. Pode falar, estou lhe ouvindo. Tá certo. Algumas coisas que eu encontro a respeito da gestão, que geralmente gosta de vender falácias, e eu desvendo algumas falácias. Então, eu produzo quase tudo de manhã, quase tudo é conteúdo próprio, e às vezes eu compartilho alguma coisa à tarde, não mais nada que atrapalhe meu trabalho, mas geralmente é tudo produzido pela manhã, programado pela manhã, então é um pouco de tara mesmo deles, de dizer que eu não produzo, que eu não trabalho no site da UERN. É só olhar, quase todo dia tem demanda e todo dia eu produzo para a UERN. É só conferir lá no site que a gente assina as matérias. Então é uma babaquice de gente que não tem o que fazer e quer mostrar serviço para os seus anos. Muito bem, muito bem. Vamos agora, Bruno, para os temas mais importantes, né, do que esse tipo de picuinhas, né? Essa é a picuinha do Rosalbis. Então vamos lá. Eu separei alguns temas, né? O tema principal a gente vai deixar para falar mais adiante, mas vamos entrar aqui em alguns destaques de alguns jornais. Aqui é o seu Twitter, né? Você já explicou, né? Essa questão aí da Brigada Rosalbista. Agora é o seguinte: 32 municípios ficam com saldo zero no FPM, né? Há uma preocupação da FEMURNE, inclusive aqui o presidente da FEMURNE, ele está lamentando, dizendo que não sabe como é que os municípios vão sobreviver, porque os números do FPM estavam indo bem, de repente começa o ano dessa forma, e espera que as próximas parcelas venham a compensar, né? Como é que você está vendo essa situação aí? Parece que Mossoró também está no meio, né? Está sim, Mossoró é uma das cidades que zerou a primeira parcela do FPM. Agora, o presidente da FEMURNE está no papel dele de defender os municípios, defender as prefeituras. E a gente está no nosso papel de esclarecer o que é que está por trás disso aí. Olha, os municípios zeram FPM não por maldade do governo federal. O que leva o município a ficar com a parcela do FPM zerada? É o não cumprimento com obrigações previdenciárias. Municípios que não cumprem suas obrigações previdenciárias, eles têm a primeira parcela do FPM bloqueado no valor equivalente ao que eles estão devendo. Ou seja, esses 32 municípios não cumpriram suas obrigações com a Previdência. Quando Fafá era prefeita, Fafá Rosado, todos os meses a primeira parcela do FPM de Mossoró zerava. E eu conversava muito com o então secretário de Planejamento, Canidé Maia, que era uma pessoa muito atenciosa com a imprensa, e ele sempre dizia: Bruno, o FPM zera porque a gente não fez o repasse previdenciário. E isso, para mim, se tornou uma crônica de uma morte anunciada quando tentaram criar a Previ, quando decidiram criar o Previ, que eu já contei várias vezes, não custa nada reforçar.
O Previ tramitou 2 horas na Câmara Municipal. Ele chegou de manhã e foi votado no mesmo dia, porque antigamente dava para fazer isso. Hoje não dá. Uma das coisas também foi essa questão do Previ. É uma herança bendita de outras legislaturas que estabeleceu um prazo de 8 dias para votar um projeto em regime de urgência, e isso vem sendo mais ou menos respeitado ainda na Câmara. Então, essa questão do Previ é um problema. Hoje a Prefeitura tem um rombo enorme do Previ. Se você for levar tudo, se você somar parcelas atrasadas, somar parcelas de negociações atrasadas, dá mais de 50 milhões de reais a dívida da Prefeitura com a Previ. O Previ de Mossoró precisa ter muita atenção, porque lá na frente, os servidores de hoje podem ficar sem aposentadoria. Então, isso acontece com essas outras cidades que estão ficando sem Previ. O presidente da FEMUNE está no papel dele, defender os prefeitos, mas não é também tão santo assim, não. Os prefeitos que estão com suas parcelas atrasadas, eles têm responsabilidade também por isso. Inclusive, ele fala aqui que ele espera por uma reação nos dias 20 e 30, quando devem ocorrer os 2 outros repasses do FPM em janeiro, a fim de que se tenha um repasse superior a janeiro de 2019. E a ausência dos valores do fundo não afete ainda mais a crise financeira dos nossos municípios, né? E alguns, inclusive, atrasados. Só para dar uma explicação mais clara ainda. O município tem 200 mil para receber de Previ. Se ele está devendo 150 de Previdência, o município vai receber 50 mil de FPM. Se ele está devendo 200 mil e a parcela é 200 mil, vai zerar, porque o governo desconta os atrasos previdenciários. Agora, se o governo está em dia, se a prefeitura, o governo, estiver em dia com as suas obrigações, o fundo de participação vai ser repassado integralmente. O negócio é uma punição para garantir a aposentadoria dos servidores. Muito bem, Bruno. Vamos agora para a segunda pauta, né? Antes de mais nada, a gente, na nossa conversa lá no programa da Aline, você falou que tinha uns temas que você queria falar aqui que não estava previsto aqui na nossa pauta, não é isso? Sim. Eu queria falar a respeito de uma matéria que está programada para entrar hoje à tarde no blog, numa ida que eu fui ontem a uma creche lá no Van Rosado. A creche que fica lá, Van Rosado tem uma creche que nunca ficou pronta. A creche está lá, é um elefante branco, que nunca termina, falta 5% da obra, e nunca termina. Vem desde a gestão de Cláudia Regina, quer dizer, a prefeita está no 4º ano de mandato e não termina a creche. Aí só tem uma creche lá no Van Rosado e várias pessoas dormindo na calçada ao relento para fazer matrículas. E a prefeitura dizendo que faz matrículas online, e as pessoas que estavam lá contaram que só fazia matrícula online quem tinha criança até 2 anos. Das outras faixas etárias tem que ser presencial. E aí são pouquíssimas vagas. Além disso, há uma desconfiança de boa parte das pessoas em relação à matrícula online. Eles não confiam em fazer a matrícula pela internet. E eu acho normal, até porque a gestão municipal tem um déficit de credibilidade muito grande por tudo que tem acontecido nos últimos anos. E lembra também, né, que durante a campanha a Rosalba ela prometeu esses processos tecnológicos, tanto no campo da educação quanto da saúde, né, marcar consultas online, coisas desse tipo, aplicativos e tal, né? Pois é, a gente já marca outro assunto, né? Porque ela prometeu marcação de consultas e de exames por aplicativos, eu tenho até o horário eleitoral guardado, mas a realidade é outra. A realidade são filas e o raio-x do Plano do Bom Jardim, que quebra, passa uns dias funcionando e quebra de novo, e está desde setembro sem funcionar. Essa é a dura realidade de uma gestão que promete muito e entrega pouco. Sim, tem muito isso. E, às vezes, só a parte pirotécnica que acaba... o que está aparente parece estar bonito e, de repente, serviços públicos mais essenciais, assim como esse, não funcionam, né?
Pois é. A prefeitura, inclusive, você usou um termo interessante. A prefeita, quando era candidata, ela prometia garantir a retomada dos serviços essenciais. E a gente continua numa versão 2.0 da gestão de Francisco José Júnior, com uma grande diferença. Não há a militância da prefeita atacando a gestão, como ela fazia na gestão de Francisco José Júnior. Era uma militância muito empenhada, gente que me xingava na internet, me procurava para passar informações. Hoje voltou a me xingar na internet e não me passa mais informações, que é interessante. É normal, é do humano. Mas são os que vêm lá e dizem assim, você não critica a governadora. Eu critico. Aí eu sempre ironizo. Eu acho que o algoritmo lhe dribla quando sai crítica a governadora. Tem até um amigo nosso como Eduardo Vinícius, que eu sempre marco dele. Eduardo, nessa hora agora eles não vão aparecer, o algoritmo vai driblar. Eu sempre marco ele no Facebook, porque ele fica indignado também com essa postura dos rosalbestas, que é como o apelido, que não foi eu que criei, não foi ideia minha, mas eu ajudei a popularizar a expressão rosalbesta aqui na cidade. Vai ver, esse grupo aqui precisa realmente atuar mais de forma mais enfática, né? Contra, digamos, elege alguns inimigos políticos assim e começa a agir em forma de brigada, em forma de ataques sistemáticos para poder tentar de alguma maneira intimidar, né? O trabalho de quem, digamos, de algum que eles imaginam ser inimigo, opositor, coisa desse tipo, né? Eu não me considero inimigo do rosalbismo. Não, é isso que eu estou falando. É uma interpretação problema, deles com relação a você, né? Vamos dizer assim, né? Eu não me considero inimigo do rosalbismo. Eu sou um crítico de um modelo ultrapassado de gestão, de um modelo centralizador de gestão, de um modelo que não respeita os contrários, de um modelo que humilha a Câmara Municipal com frequência, um modelo que trata a imprensa com extremo desrespeito. Ou você é um lacaio do rosalbismo, ou você é um inimigo do rosalbismo. Eles não respeitam ninguém, não respeitam o contraditório. Ela só dá entrevista para quem não vai fazer perguntas mais duras. É um modelo de gestão que está muito preso aos anos 90. Um modelo de gestão que, quando teve fartura de recursos, não preparou o Mossoró para se desenvolver, não pensou no futuro da cidade, não pensou no pós-Petrobras. É uma gestão que aposta muito em pirotecnia, em praça, em festa, que tem muito pouca coisa boa para a gente lembrar. Aí você diz, quais são as coisas boas? Não posso deixar aqui de lembrar que antes de Mossoró, antes do Brasil falar em UPA, tanto é que todo mundo chama de UPA, que a gente chama de UPA, antes de todo mundo falar em UPA, Mossoró já tinha uma. Então isso aí foi visionário da parte da prefeita. Ela deixou legados. Sim. Também. Agora, o problema é que é muito pouco para muita propaganda. A propaganda é maior do que os verdadeiros resultados. E eu acho que nesse ano de 2020, Rosalba vai ter que prestar contas com a história, porque já passou da hora dela prestar uma explicação. Por que ela não fez o distrito industrial ser uma potência? Por que ela não soube atrair investimentos para a cidade? Do que ela falhou? A Rosalba insiste em apostar na porcelanato. A mesma aposta da terceira gestão dela. Isso mesmo. Então, disso que eles não gostam em mim. Exato. Isso que você falou com... O que eles gostariam de mim era o meu silêncio. Isso daqui dá uma pauta interessante para as próximas edições, essa questão da falta de uma proposta estratégica de uma cidade pós-petróleo, né? Eu lembro que quando a gente estava nas redações, a gente fez uma série sobre economia da cidade, né? Que já previa o declínio da economia advinda do petróleo a partir de 2016, né? Já estamos em 2020, petróleo praticamente não existe mais, fala muito dessas questões dos campos maduros, né? Que às vezes esquenta o tema, depois o tema esfria.
E não, aquela pujança econômica da cidade já não existe mais, né? Os grandes engenheiros, os grandes salários, né? Foram embora, né? Mossoró hoje substituiu a grande massa salarial por empregos em telemarketing. Nada contra quem trabalha com telemarketing, mas se for comparado os salários pagos Mas são pelo ramo empregos do de petróleo, salários menores. né? Os salários são bem menores e isso afeta do ponto de vista econômico da cidade, manter uma estrutura econômica já construída a partir do petróleo. Não foi pensado uma solução que pudesse equivaler à questão, né? Telemarketing com petróleo, né? Eles não se equivalem, né? Nem na quantidade de empregos, nem na quantidade de empregos. Nem na quantidade, nem nos salários. Isso, né? Mossoró poderia ser uma potência, digamos, acadêmica, universitária? Sim, Mossoró tem muitas universidades. Talvez algo parecido poderia ser trabalhado, né? Não sei como é que se pensa isso. Agora que a situação chegou, né? A água bateu no pescoço, a gente não sabe o que está se pensando em fazer, né? O problema é que Mossoró trocou indústria por serviços. Nosso parque industrial não avançou, pelo contrário, reduziu. E a indústria do petróleo, ela está desaparecendo. As pessoas têm que entender, se você conversar com o Elton lá da CDL, se você perguntar a ele é um dos poucos empresários que não vê com tanta empolgação a questão da Petrorrecôncavo está chegando. Eu vejo como um paliativo. É pior sem ela. Mas o ideal era manter os empregos gerados pela Petrobras. Só que desde o pré-sal, isso é um processo histórico, a Petrobras vem reduzindo os investimentos. Então, se você pegar em 2012, Mossoró recebia 40 milhões de reais de royalties do petróleo, chegou a receber 12 no ano de 2016. Estou falando, 12 não, perdão, 13 mil reais de royalties do petróleo no ano de 2016 e ano passado encerrou com 23 milhões. Ou seja, Rosalba, ela além de tudo, teve uma recuperação na arrecadação dos royalties, mas isso ela não diz. Então, é preciso observar essas questões. É por isso que eles têm raiva de mim, porque eu vou lá, resgato, levanto a questão, aponto, e eles ficam desesperados, se incomodam. Só que o que dá raiva a eles também, viu, William, é que a minha crítica ela fica no campo político e administrativo. Eu não ataco a pessoa, Rosalba Ciarline. Eu não ataco a mãe, Rosalba Ciarline. Eu não ataco os filhos dela no campo pessoal. Eu não ataco o marido dela no campo pessoal. Então, eles não têm como, por exemplo, me processar. A não ser que eles queiram me processar por processar. Como já fizeram, como o Fafá fez com o Carlos Santos nos anos 2000. Ela processava Carlos Santos só para processar mesmo, para intimidar ele. As coisas não tinham tanto fundamento, tanto é que ele ganhou praticamente todas, salvo engano, todos os processos. Então, como eles não têm meios para me processar, se eles me processam, eu nunca fui processado. O máximo que aconteceu comigo foi no dia da eleição de 2012, que o juiz foi lá, tinha recebido uma denúncia, a gente explicou que a gente tinha, inclusive envolvendo Rosalba, que a gente estava criticando Rosalba no ar, eu e Laíri, que estava apresentando o programa lá na TV Mossoró, a gente não tinha nem tocado no nome dela. Houve uma audiência depois, não chegou nem a ser um processo. O próprio Ministério Público pediu para arquivar a representação, né? Mas processo mesmo, que eu tivesse que contratar um advogado para me defender, por causa de algo que eu escrevi, eu disse, nunca respondi. Então, também se responder, não acho isso me faz melhor ou pior que qualquer outro jornalista. Agora, também isso é fruto de um estilo de trabalho em que eu não ataco ninguém no campo pessoal. Então, é isso que incomoda eles um pouco, eles têm essa tara em relação ao UERN. Aí, voltando a essa questão do petróleo, Bruno. Sim. Uma pessoa que a gente pode convidar para conversar com a gente, explicar um pouco melhor sobre essa situação real, Pedro Lúcio, né? Pedro Lúcio. Ele poderia eu queria também chamar depois alguém da Petrobras. Sim, as ações da Petrobras em Mossoró agora são muito pequenas, né? Sim, não. A gente podia chamar Pedro Lúcio e olha que interessante, é do mesmo partido,
Só que ele já tem outra visão, que é Gutenberg Dias. E seria legal também um dia trazer alguém da Petrobras. O problema é ter alguém da Petrobras disposto a dar entrevista em Mossoró, que é uma coisa muito difícil. E se é que Porque tem alguém, né? antes, Porque parece que até a base já está praticamente desativada, né? se a gente puxar para os anos 2000, a gente conseguia trazer o pessoal da direção da Petrobras para uma entrevista. A gente tinha um almoço anual. Nessa época, agora em janeiro, tinha um almoço anual, cheio de sorteio de brinde, maior babação com a imprensa. Hoje a gente mal recebe o release com o release, quem não sabe, é o material produzido por assessoria de imprensa. Hoje a gente mal recebe o release com o balanço dos repasses do royalties do petróleo. Sim. Que era uma coisa bem básica, antigamente, da assessoria de comunicação da Petrobras. Hoje a gente nem recebe isso. Faz anos que eu não recebo um release da Petrobras tratando de alguma coisa aqui do Rio Grande do Norte. Quando eu vou descobrir é que alguém me avisou, algum amigo que trabalha lá. Isso também, depois Dos leva também poucos outras que ainda reflexões. trabalham, né? Isso também, Bruno, pode nos levar também a outras reflexões também não só do papel estratégico da prefeitura, mas também do próprio trabalho, da própria ação da Petrobras, de vir explorar o petróleo e ir embora, né, como se não tivesse mais nada a dever, né? Pagou os royalties e tudo, mas é outra questão também que pode ser levada em consideração, né? Para não transformar Mossoró, digamos, numa Macaé da vida e outras cidades que estão virando quase cidades fantasmas, né? Alto nível de desemprego, de violência, né? E de, digamos, de êxodo, né? Vamos colocar assim, essas empresas exploram o máximo, pagam, digamos, seus impostos, mas também vai embora e fica por isso mesmo, né? Então, acho que também merece uma reflexão também sobre o papel social da Petrobras também pós-petróleo, né? Pois é, a prefeitura, a atual prefeita, é uma crítica que eu faço a ela não lidera Mossoró, numa cruzada, numa resistência à saída da Petrobras. Ela simplesmente se calou. Ela simplesmente seguiu os interesses do deputado Beto Rosado e do deputado Betinho, que são entusiastas da venda dos Campos Maduros. Eu repito, vender Campos Maduros não é o fim do mundo. Seria muito radicalismo da minha parte. O problema é que as empresas privadas que vão explorar os Campos Maduros, elas não vão fazer os mesmos investimentos que a Petrobras faria. E aí é um debate ideológico. Agora, o que não pode é a prefeita assistir passivamente. Os royalties que ela vai deixar de receber, ela não vai receber no mesmo volume de royalties que recebia antes. Então, vai haver uma queda na arrecadação. E, assim, a prefeita, ela foi uma leoa no processo do PROAD, que, eu repito, é uma ideia fantástica do governo Fátima Bezerra, mas que foi mal conduzida do debate público. E, nessa hora, os prefeitos, com razão, se insurgiram. E a prefeita Rosa Bussalini foi uma leoa nessa questão. Inclusive, tentou forjar uma suposta motivação da perda do ICMS para justificar uma atraso de salário que vinha acontecendo todo mês. Ela só mudou o modelo de pagamento. Depois ela voltou ao modelo de pagamento antigo, porque ficou provado que ela atrasava salário desde antes e que não tinha, a perda no ICMS não foi significativa. Foi de R$500 mil. Se você pegar a folha de pagamento da prefeitura, é insignificante um montante de R$500 mil para justificar um atraso de pagamento. Então, ela acabou voltando atrás. Já com a Petrobras, ela é uma gatinha bem mansinha, submissa. Ela é uma pessoa fortemente ligada ao governo Bolsonaro, via Beto. Ela apoia as ações do governo Bolsonaro, concorda com o bolsonarismo. Até fake news na campanha de 2018. Ela chegou a espalhar, sugerindo, tem vídeo aí na internet, sugerindo que a facada em Bolsonaro foi a mando do PT. Então e esse é antigo, essa postura da prefeita. Tem um vídeo, ela gosta, geralmente quando ela vai na periferia, de trabalhar com isso. Eu lembro que nas eleições de 2012, ela explorava o fato de Larissa ser... né? Ela mexia com conservadorismo na eleição de 2012, com o fato de Larissa ser quando elas eram adversárias. Então tem toda essa questão envolvendo a prefeita. Ela tem, enfim, eu a considero bastante omissa nesse processo, cobro dela. Ela é muito boa, por exemplo,
para ir lá na Operação Sorriso, tirar foto, que eu vi agora no Instagram, com criança com lábio leporino, pegando carona. Ela é boa de pegar carona. Ela é muito boa para tirar foto com a missão chinesa, que veio ontem. Mas eu queria saber qual foi o incentivo fiscal que ela deu para a operação chinesa vir, para a missão chinesa vir aqui explorar. Qual foi a ação da prefeitura? Ela é boa para tirar foto, pegar carona, porque o governo dela não tem muitas ações. Essa questão da Operação Sorriso é interessante. Se você for olhar, tá lá. Agora você procura assim, qual foi o grande trabalho. O pessoal precisa saber. Ela pega muita carona nas coisas. Sim, aí já era um certo incômodo para quem está atento. Políticos mais oportunistas, né? Não, a Operação Sorriso é uma atividade que ela procura se desvencilhar disso, né? Eu não estou dizendo que a prefeitura não contribuiu, mas só que ela tenta passar a imagem como se fosse uma ação da prefeitura. A prefeitura é parceira, então não é uma ação da gestão dela. Então, assim, passa um pouco do ponto nesse aspecto. Eu não gosto de ataques pessoais, nada. Eu evito adjetivos nas críticas. Às vezes é inevitável usar. Como eu estou dizendo agora, estou classificando ela como omissa em alguns pontos. Mas é uma gestão que deixa muito a desejar. É difícil encontrar motivos para elogiar. Atrasa salário, diz que paga em dia. É muito chato. Todo mês tem que ir lá dizer, está dizendo que paga em dia, mas está pagando atrasado. Eu passei 2 anos batendo na tecla. E eles começaram a admitir que atrasa salário. Em outubro, ainda é um negócio que não esclarece. Diz que fechou a folha, mas não fechou. A folha ainda falta algumas gratificações. Diz que pagou o 13º adiantado. O 13º está em aberto aí para muita gente que trabalha na prefeitura. Então é difícil lidar com esse comportamento da prefeita. É um comportamento aí que deixa muita margem para questionamentos. Inclusive da palavra dela. Eu evito usar algumas expressões por uma questão de educação, mas é tentador chamá-la, a classificá-la dessas formas negativas. Olá, César Alves. De quem diz não cumpre. César Alves está no ponto? César Alves acabou de chegar aí. Vamos ver se ele já vai estar disponível. Já está disponível? Já está ouvindo, César Alves? Está ouvindo, César? Parece que ele ainda não está ouvindo. Ele não está ouvindo ainda. William, qual era o outro ponto da pauta aí que está faltando a gente passar? Só antes de concluir isso que você já estava falando, Bruno, antes César Alves aí, não sei se ele está conseguindo ouvir. Ele não está ouvindo, né? César Alves está falando aqui que ele não está conseguindo ouvir. Manda ele ativar o microfone. Ative seu microfone, César Alves. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Diga a ele que se ele estiver na horizontal, que ele olha aqui no lado esquerdo superior, tem um símbolo, tem o alto-falante aqui, o símbolo do alto-falante para ativar. Pode ser isso aí. Ele não está ouvindo a gente. Quando você vê isso aí com ele, me diga aí qual é a outra pauta que a gente queria falar. Acho que era de Sérgio Moro. Enquanto a gente tenta aqui resolver a situação de César Alves, eu queria só concluir aquele assunto que você estava falando agora, Bruno, com relação ao polo cerâmico, que já é outra coisa que poderia ser abordada, né? Um tema também muito interessante. O polo cerâmico foi propagandeado como se fosse uma redenção da cidade, né? Junto com o petróleo. E não aconteceu, né? Então, é um tema também interessante que a gente pode abordar. Esse polo cerâmico que estão falando é a porcelanato? Pronto. Ele já chega arregaçando. Olha só, esse polo cerâmico, olha só, como é que você quer que funcione um polo cerâmico? Boa tarde, César. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, William. César Alves, pronto, agora eu me apresentei. Olha só, por que o polo cerâmico não tem como funcionar em Mossoró? São 3 pontos, viu? Primeiro, a questão logística. Não tem como você embarcar a produção daqui. Segundo, o feldespato, que é o que usa para se fabricar
a porcelanato, junto com a argila branca e a argila preta, não tem aqui em Mossoró. O feldspato ele é comprado na cidade de Parelhas, que fica a quase 300 quilômetros daqui, de estrada ruim. A argila branca é comprada em Apodi, que também não é lá essa grande coisa, em termos de estrada de acesso. A argila preta é comprada na cidade de Beberibe. Então, nós não temos condições de comprar esses produtos nessas cidades, trazer aqui para Mossoró, beneficiar com preço para ir disputar no mercado. Isso foi o que viabilizou economicamente a porcelanato aqui. O resto é história. César, faltou visão. Faltou... Eu achei fundamental, muito interessante essas informações, César. Faltou planejamento, então. Muito planejamento. Trata-se de um investimento, Bruno, altíssimo, de mais de 70 milhões de dólares aí, emprestado pelo BNDES a esse grupo de Santa Catarina. E foi feito, isso começou nos anos 2000, 2001, mais ou menos, e ficou, sabe, o tempo passando, 2009 foi que foi dinheiro concluir, teve um princípio de funcionamento, mas não foi, digamos assim, sustentável, porque não tinha como segurar. Logo em seguida veio novas promessas novamente não deu certo, de modo que hoje o grupo Itagrei está muito endividado junto ao banco e totalmente inviável esse negócio para, digamos assim, chegar a gerar os empregos que foram prometidos de forma enganosa e na campanha passada, que até o Will até fez uma matéria falando sobre isso. César, eu queria só que você olhasse aí, porque às vezes quando você fala, bate, eu acho que no microfone, aí fica umas pancadinhas, viu? Mas o áudio dá para ver tranquilamente. Está dando microfonia. Fica como se... Está dando microfonia? Não, fica como se tendo umas pancadas no microfone, mas aí deixa ele paradinho, acho que fica melhor. Mas o áudio está tranquilo. César, tá bom. A gente convidou você para falar sobre... Eu queria só concluir sobre essa questão da porcelanato. Sim, pode falar. A porcelanato, independente dessas questões que o César estava passando, que são questões de infraestrutura, a porcelanato se tornou, na prática, uma grande enganação. Porque nunca funcionou a pleno vapor, nunca foi sustentável e é símbolo da falha de Rosalba. Não adianta ela ficar culpando os antecessores, ela tem culpa em muita coisa. Ela é responsável por 4 gestões. Então não dá para dizer que é só os antecessores, que é só os outros o culpado, nunca ela. Ela tem culpa e ela cometeu um erro estratégico em apostar na porcelanato, com tudo isso aí que César falou. Com certeza ela sabia dessas dificuldades de estrutura, como um carro-chefe para a atração de outras indústrias. Acabou falhando, feio, e hoje ela não tem sequer uma política de geração de empregos para Mossoró. Então... Ô, Bruno, outra questão que eu esqueci de citar, viu, William, que é importante também, dizendo, complementando o que o Bruno falou aí, que é o seguinte: você tem 70 milhões investido diretamente na compra de material e erguendo prédio, tem também uma isenção fiscal de 10 anos, que equivale a 35 milhões, ou seja, por cima, vamos botar aí de 110 a 120 milhões jogado de dinheiro público dentro daquela unidade. Aí, dinheiro prometeu aí gerar 150, 200 empregos. Quem com 500 mil reais, você, Bruno, William, eu, não conseguia gerar mais empregos com 500 mil reais no bolso para investir? Eu vi essa reclamação de muitos empresários aqui em Mossoró, que essa isenção que foi dada de 10 anos para a Itagrei, se fosse dado por empresa daqui, talvez o retorno fosse bem melhor do que aconteceu ao longo dos anos. Ainda teve outra coisa, então a governadora prometendo essa questão de desenvolvimento a partir da Itagrei, ela fez aquela entrada, aquele acesso lá da porcelanato no investimento de 575 mil reais. Todo mundo na época reclamou do valor, mas ela fez e era para o desenvolvimento da cidade, que infelizmente não chegou. Muito bem. Só decepção. Muito bem. Então, e está lá naquele elefante branco que a gente vê sempre quando volta de Tibau, né? Então é isso. Vamos agora... Tibau, que o William adora tirar onda nessa época do ano, que é o único mês de verão que tem em Mossoró, né, William? Mossoró é a única cidade que tem uma praia itinerante, né? Essa é montada só durante o mês. 12 meses são 11 meses de inverno e um de verão. Eu vou compartilhar aqui com vocês, queridos, uma matéria publicada no blog do Barreto. Raio-X do Pano do Bom Jardim está quebrado desde setembro, né?
E o Bruno ele coloca aqui que a gestão de Rosalba Cialina entrou no 8 dos seus problemas. Quando a gente pensa que é um assunto superado, os leitores avisam que não. Ainda vale lembrar que estou sendo razoável na abordagem. O raio-x do PAN ficou a maior parte de 2019 sem funcionar. César, você tem alguma informação sobre isso? Eu tenho. Realmente, o Bruno Barreto foi muito razoável na colocação dele, porque o raio-x do Bom Jardim ficou parado todo 2018 e todo 2019, e muito provavelmente não será consertado nos próximos dias, porque a empresa contratada para fazer o serviço está cobrando uma dívida enorme da Prefeitura de Mossoró e ela não paga. Além dessa questão desse raio-x lá do Bom Jardim, também tem o raio-x lá do OPA do bairro Belo Horizonte, que é novinho em folha, até hoje não funcionou, por falta de uma revisão geral na instalação, a conclusão da instalação. Precisou fazer alguma coisa elétrica, na época não foi feito, e até hoje está lá sem funcionar. De modo que pessoas que vão ao PAN do Bom Jardim hoje para fazer o tratamento lá, digamos assim, ser atendido pelo ortopedista, vão e voltam para ir fazer o raio-x em outro local e voltam novamente para poder ser atendido pelo ortopedista. As reclamações que a gente recebe não são do paciente, não, é do médico. Ele diz que não tem condições de fazer um atendimento ortopédico sem o raio-x. E tem razão nisso aí. E muitas das vezes, além do raio-x estar quebrado, no pão do Bom Jardim está faltando até uma serrinha de gesso que permita que o médico tire e coloque o gesso quando está fazendo o atendimento lá naquela unidade de saúde. William. O pão do Bom Jardim não é um problema isolado na área de saúde no município, não. Está faltando tudo em praticamente todas as unidades de saúde. Acho que eu estou sendo razoável de novo, viu, César? É mesmo, viu, Bruno? Porque a gente recebe denúncias aqui praticamente diariamente. Eu não tenho colocado todas, porque também ia ficar... Eu não tenho nem espaço, mas todos os dias eu recebo reclamações de falta de medicamentos, falta, inclusive, até de papel higiênico, material simples de trabalho nas UPAs e principalmente nas UBS. Hoje mesmo eu estou com 2 denúncias aqui, que eu estou aguardando apenas a versão do município, é que todas as peças, aquelas cadeiras do dentista, de ortopedia, das unidades de Mossoró estão sem manutenção, estão paradas. Os dentistas vão para lá, ficam sentados e vão para casa, porque não tem como atender por falta de estrutura. A cadeira está quebrada. Procurando saber o que foi o motivo, exatamente a falta de pagamento da empresa que faz manutenção nessas unidades. Isso é só um ponto, porque vários outros também têm localizado, têm observado nesses postos de saúde, Bruno. Por exemplo, a estrutura dos prédios, alguns deles estão caindo os pedaços. César, você falou que estava com a matéria aguardando uma explicação da prefeitura. Não sei se acontece com você, mas comigo, eu fiz uma conta de cada 10 matérias que eu faço, apontando, fazendo alguma denúncia, 9 ficam sem respostas. Não sei se você passa por esse tipo de dificuldade. Infelizmente, Bruno, passo sim. No meu caso, é 10. Eu mando 10, não recebo de nenhuma. Apenas algumas matérias que a prefeitura tem interesse, eu não sei porquê, é que ela manda uma nota após ser publicada, algumas vezes. Mas a gente sempre solicita informações do município a respeito de casos, por exemplo, da insulina, que tem faltado com muita frequência, por exemplo, a falta de pagamento dos hospitais, que ela não pagou pelas cirurgias seletivas realizadas em 2018, de janeiro de 2018 até setembro de 2019, somando aí um débito mais ou menos de 25 milhões junto à Maternidade Almeida Castro e ao Hospital Wilson Rosado. Eles não dão informações com relação a isso, parece que estão lidando com um negócio privado, enquanto, na verdade, é público, né? Deveria ser publicizado isso aí. Outras questões ligadas principalmente... Eles nunca respondem, não sei se você já reparou isso. Isso, eu já ia falar sobre isso. Eles não respondem. Não falam. São 200, quase 300 funcionários que eles não falam. São muitos casos que a gente busca, questiona pelo WhatsApp, a pessoa responsável visualiza e não responde. Essa relação, César, um caso assim, né? É rotina. Essa relação que você está falando no meio da caixa, como é que me parece, Bruno, que é uma estratégia digamos, de comunicação do município. É não se comunicar. Me parece. Eu posso estar enganado. Ou fazer a gente desistir da matéria. Já teve casos que quando eu publiquei, imediatamente chegou a nota. Pronto, aconteceu comigo também.
aí já está rodando, e inclusive fica reclamando, sabe? Não, é porque você publicou sem primeiro, digamos assim, ouvir a prefeitura. Mas não é verdade, a gente tenta ouvir, sempre tenta ouvir. O que acontece mesmo é porque eles têm essa... Eu não sei qual a ideia de comunicação da prefeitura de Mossoró, de comunicação com o público em geral, porque não é só comigo. As outras pessoas simples, uma senhora procurou há poucos dias uma cirurgia de ginecológica, eu encaminhei ela, obviamente, à secretária de saúde e pedi que ela solicitasse informações lá, já que não estava passando para mim. Pedi a ela, vai lá, solicita. Ela foi, deram não como resposta, disseram que eu não ia falar com ela a respeito desse assunto. A pobre da senhora chorando, porque está há 2 anos esperando por uma cirurgia ginecológica. Então, César... Pois só um momento, como se fosse um problema com o jornalista. Ô, Bruno, eu queria, só para a gente não ficar aqui, uma confusão de vozes, né? É o seguinte, eu queria que César continuasse falando um pouco, já que a gente tem nessa temática de saúde, sobre essa questão da relação que envolve a prefeitura com o Hospital Almeida Castro, já que você falou que está sendo tratado como se fosse um hospital privado, coisa desse tipo, né? Pois é, Adriana, o Hospital Maternal Almeida Castro, que fica... Não, William, você não está no programa. O Hospital Maternal Almeida Castro, como a gente já tocou em algumas ocasiões, ele está sob intervenção judicial, da administração da Justiça Federal, e tem uma junta interventiva lá desde outubro de 2014. Nesse caso aí, a prefeitura foi lá e assumiu o compromisso de fazer um repasse para pagar os profissionais na ordem de 650 a 700 mil reais. Já o governo do Estado assumiu aí um compromisso de pagar profissionais na maternidade na ordem de 900 a 950 mil reais. Todos os outros recursos para manter aqueles 50 leitos de UTI NEL, 10 leitos de UTI adulto, o GA e toda a estrutura de centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI infantil, é o recurso do SUS. Aí onde mora o problema. William, tem uma informação, inclusive, que precisa ser passada para a sociedade, é que a prefeitura, nessa atual gestão, ela não costuma passar os recursos que são da maternidade para a maternidade. Por que isso? Porque nós prestamos o serviço lá na maternidade, estou falando nós, porque eu trabalho lá, não tenho para que negar isso, prestamos o serviço, informamos ao SUS, o SUS envia o dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde e a prefeitura tem 5 dias por lei de repassar esse recurso para a maternidade. Entretanto, ela não repassa esse recurso, fica retido lá. Isso 20, 30, 40 dias. William, aconteceu isso 24 vezes nos anos 2017 e 2018. Em 2019 melhorou um pouquinho, mas não tanto. De modo que agora, por exemplo, a intervenção judicial deve acionar a justiça nos próximos dias, pedindo um bloqueio aí na casa de 6 milhões de reais. Bruno, que está acompanhando as finanças do município, sabe o tamanho que é para a falha por município. Mas aí são recursos que o município está devendo aos médicos e está devendo à maternidade, porque ela reteve esses recursos que vinham do SUS, que pertence à maternidade e não ao município. Então, há uma dificuldade enorme essa relação entre município e a equipe de intervenção, que está sendo contida aí, no caso, pelo juiz, quando é acionado pelos interventores, ele bloqueia os recursos e aí consegue tirar a conta 100 e levar para a maternidade. Porque o dinheiro que chega no Fundo Municipal de Saúde, ao invés da prefeitura repassar para a maternidade, ela está transferindo para a conta 100 e gastando, aí a gente não sabe como. Provavelmente pagando a folha, pagando alguma empresa que ela tem contratado e não está repassando para os hospitais que prestaram o serviço, informaram o SUS, esse serviço foi auditado e deveria sim receber esses recursos para esse serviço. E não está recebendo. Me parece que há uma falta de interesse por parte da prefeitura de repassar. Mas isso está pegando muito mal por parte da gestão para a Justiça Federal, que tem aplicado multas pesadas ao município em função dessa retenção ilegal de recursos. Multas aí na ordem de 25 mil reais e 50 mil reais, como já aconteceu aí nos anos 2018 e 2019. Mas não tem jeito. A prefeitura... Qual o volume retido, graças a Deus, desse recurso que iria para o hospital? Que William, retido mensalmente, é na casa de 2 milhões e 400, mensalmente. E para os médicos,
nós temos aí os médicos, a prefeitura não pagou os médicos, não é só lá da maternidade, não, são os médicos como um todo. Não pagou agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Eu já tive informações hoje que eles vão acionar a justiça pedindo bloqueio dos recursos para pagar. Acionar a justiça, nesse caso, William, esse processo já está lá. A justiça já foi acionada. O juiz já decretou o bloqueio dos recursos. O que a prefeitura fez? Foi lá no juiz e disse: juiz, eu não posso pagar esse valor todo aos médicos numa pancada só. Dá para você dividir aí, a gente paga agora no dia 3 de novembro a metade e até o dia 15 de dezembro nós pagamos a outra parte. O que a prefeitura fez? Não pagou. Então, ela quebrou um contrato, quebrou uma decisão judicial, passou por cima da decisão judicial no dia 15 de dezembro do ano passado. Já está amanhã vai estar completando um mês. E aí, isso referente ao débito da prefeitura, referente ao mês de julho, agosto e setembro. Agora nós já temos aí dentro, os médicos já estão reclamando, outubro, novembro e dezembro. Para você ver, essa questão dos médicos, eles vão parar o serviço, vai prejudicar toda a rede de saúde do município. Não é só na maternidade, não. No caso da maternidade, para não ver o serviço parar e crianças virem a morrer, os interventores acionam a justiça e obrigam a prefeitura a pagar através de bloqueio judicial. César, isso não é novidade, essa gestão da Cano em autoridades judiciais. Vale lembrar que o Ministério Público tentou intermediar um acordo entre professores e prefeitura, marcou uma audiência para 1º de agosto, o promotor está esperando até hoje a prefeitura aparecer na audiência. Bem lembrado. Então é isso, né? Essa parte aí esclareceu bem a parte que envolve tanto a questão do raio-x quanto esses detalhes da retenção do dinheiro dos que é algo muito grave, né? Realmente, você tirar o dinheiro que tem uma destinação, né? E para aplicar com outros fins, né? Pode ser salário, pode ser, mesmo assim, os salários ainda não estão em dia, né? Terceirizado. É que não pode mexer no Fundo Municipal de Saúde, deve ser destinado a ele apenas para aquela unidade que fez o serviço. Sim. Se o serviço foi prestado pelo Wilson Rosado, ele informou o SUS, a prefeitura e o SUS foi lá e auditou aquele serviço, o SUS envia o dinheiro no dia 10 para a prefeitura tem até o dia 15, por lei, para repassar esse dinheiro para quem prestou o serviço. Mas não é isso que na verdade, ela é só uma intermediária, não é dinheiro para aplicar. Não, é só intermediário. Na verdade, o prestador de serviço prestou o serviço e está aguardando para receber aquele dinheiro do SUS, que, convenhamos aqui entre a gente, e agora quem vai estar assistindo, né? O valor que o SUS repassa é muito baixo, vocês sabem disso, né? O leito de UTI por dia, por exemplo, o SUS paga R$ 479, sendo necessário aí, em alguns casos de contrato da prefeitura, com o Hospital Wilson Rosado, tem uma complementação que chama-se de plus, na casa de 100% a 150% do valor do SUS, ou seja, ao Wilson Rosado, a prefeitura paga o leito de UTI por dia, por cada leito de UTI ao dia, R$ 1.600. Mas, quando o hospital não é do agrado do município, como, por exemplo, a oncologia ou a maternidade Almeida Castro, a prefeitura não paga plus, vai somente o SUS, ou seja, R$ 479 pelo o serviço prestado do leito de UTI por dia. César, inclusive, até com hospitais de gente que é do agrado do município, teve problema, porque o Wilson Rosado, que é um parceiro histórico do Rosalbismo, chegou a anunciar, se você me ajuda aqui a lembrar, se ainda está valendo essa decisão, que ia suspender os atendimentos pelo SUS por conta dos constantes atrasos. Isso, houve um desentendimento e é grande, porque o débito, caro Bruno, que o Bernardo do Hospital Wilson Rosado está cobrando, e é justo, porque ele fez todas as cirurgias que ele fez de janeiro de 2018 a setembro de 2019, a prefeitura não pagou nenhuma. Esse contrato, ele foi firmado para ser pago 60% com dinheiro do Estado e 40% com dinheiro do município. Dinheiro do SUS, não é bem do município, dinheiro do SUS. Só que a prefeitura não pagou. É um débito muito alto, fica na casa de 18 milhões, quase 19 milhões. E aí o Bernardo ficou apertado. O Estado também deve, quanto? O Estado me parece 11 milhões. 11 milhões.
nesse caso aí. E, Bruno, tem outra questão também que precisa Mas ser tem um dita. detalhe aí, só um detalhe, César, que eu queria completar. Joãozinho GPS, lá da Difusora, ele entrevistou na época da crise o doutor Bernardo, e ele deixou muito claro a diferença de comportamento do Estado e da Prefeitura. Que o Estado procurou dialogar, procurou construir um acordo, e a Prefeitura simplesmente deu de ombros nele. O ignorou. E foi um canto de caminhão, viu, Bruno? Eu acho que foi um canto de caminhão. E olha só, o governo do Estado tem sido muito generoso com o Hospital Wilson Rosado. Eu vou explicar por quê. O governo do Estado, obedecendo uma decisão judicial que foi movida uma ação judicial movida pelo CREMERN, pelo Conselho Regional de Medicina, contratou 10 leitos de UTI no Wilson Rosado. Bruno, por cada leito de UTI desse, o Estado paga por dia R$ 2.500. Na verdade, R$ 25.000 por dia por esses 10 leitos de UTI no Hospital Wilson Rosado para ser de retaguarda para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Esse contrato é bem gordinho, viu? E está sendo pago, porque aí está tendo dinheiro bloqueado lá todo mês e o dinheiro está caindo na conta. Aí você multiplica 25 mil por 30 e tem o valor que o Wilson Rosado recebe do Estado, de forma aí generosa, né? Posso dizer, por esses 10 leitos de UTI. Esse contrato, inclusive, Bruno, pode chegar ao fim agora com o credenciamento de 10 leitos de UTI pelo SUS no Hospital São Luís, que fica lá perto do Tarcísio Maia. César, eu queria então só agradecer, né, a sua participação aqui nessa nossa... William, tem uma participação de César aqui que eu queria que uma situação que é importante que César participe, Sim. Que é a questão da Operação Níquel, né? Sim, Pois é. A gente já pode passar... Não só em saúde, mas também em segurança. Ele já pode passar... Então, a gente já pode passar esse próximo tema, né? Para não estender muito. A gente tem outros temas também, mas eu acho que César também pode continuar aí no ar, né? Para falar sobre isso. Então, vai lá, Bruno. Você pode começar. Foi deflagrada hoje a Operação Níquel da Polícia Federal, que desbaratou aí uma quadrilha que mexia com contrabando de cigarro e envolve um coronel da PM e alguns policiais. César, te surpreende essa informação? Você já tinha conhecimento em bastidores que existia esse esquema? Sim, Bruno. Inclusive, essa semana agora, a gente estava conversando com a Cúpula da Segurança Pública do Rio Grande do Norte e eles estavam preocupados exatamente com esse trabalho de investigação que estava em andamento. E, Bruno, essa investigação não é de hoje, certo? Ela já começou já há algum tempo. E no decorrer desse trabalho foi descoberto que o Coronel Fernandes, que tem atuação aí na região de Macau, foi também candidato a deputado estadual, foi candidato a prefeito, é um cara bastante conhecido, uma figura pública, teve a prisão preventiva decretada por estar diretamente envolvido nessa compra de cigarro no exterior, esse transporte aqui para o Rio Grande do Norte também à venda, né, envolvendo aí pessoas também civis e principalmente vários militares, alguns que tiveram prisão preventiva decretada e outros prisão provisória de 5 dias, teve gente com prisão provisória de 30 dias decretada em função desse crime que aí a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal entendeu que ser de alta gravidade. Pra você ter uma ideia, a Justiça Federal decretou o sequestro dos bens desse pessoal na ordem de 16 milhões e eles concluíram que esse crime vem sendo praticado aqui no Rio Grande do Norte, Bruno, desde 2001, aí quase 20 anos de delinquência no estado do Rio Grande do Norte, dessa quadrilha composta por policiais militares e também pessoas comerciantes civis. O que mais me surpreende, César, nessa história é existir contrabando de cigarro, porque cigarro hoje é uma coisa tão pouco consumida se comparado com 10, 15 anos atrás. Pois é, mas ainda existe o pessoal que contrabandeia cigarro ali no Paraguai. Aqui em Mossoró tem uma pessoa que foi presa, eu não poderia aqui nem precisar quantas vezes ele foi preso por contrabandear cigarro, que é o Jonas. O Jonas, lá do Bom Jardim, ficou famoso aqui em Mossoró por ter sido preso várias vezes contrabandeando cigarro do Paraguai aqui para a região. Infelizmente, ainda tem muita gente que comete esse gosto, tem esse gosto de fumar, puxar fumaça para dentro de si. Eu não gosto. Eu acredito que você também não gosta. Não é bom, né? Você gosta da minha cerveja. A cerveja pode.
Eu só gosto da minha cerveja mesmo. Então, gente, vamos agora passar para outro tema. César Alves quer continuar? Se quiser continuar, a gente vai comentando. Claro, vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela aqui com vocês, para vocês falarem um pouco. Né? Vem aqui. Isso a gente já falou, né? Esse tema aqui, essa matéria aqui da Mariana Ceci, pesquisa aponta que metade dos jovens de Natal quer trabalhar no serviço público. Num cenário onde o Estado está sendo dilapidado, né? Parece que o serviço público ainda atrai, né, Bruno? Pois é. Os nossos liberais que sonham com emprego público. Não posso perder a piada, mas, na verdade, está todo mundo procurando segurança, que é a melhor coisa que o serviço público oferece. Alguns idiotas gostam de pregar, repetir o clichê, que servidor público não trabalha, que servidor público não faz nada. Inclusive, eu tenho amigos que dizem isso e fazem concurso. Então, eles pensam que vão chegar lá e não fazer nada, mas trabalha pra caramba. Posso dizer isso por mim, que trabalho na universidade. Esse assunto, não vou repetir o assunto do começo do programa de hoje, mas tenho uma satisfação muito grande de ser servidor público. Trabalha muito, é muita responsabilidade. Agora, as pessoas precisam entender também que é um serviço burocrático, muitas vezes. É um outro ritmo, uma outra rotina. Então, mas todo mundo, na verdade, está buscando a segurança de ter aquele emprego em que você só vai ser demitido se fizer uma besteira muito grande. E tem a questão também... Mas olha só, essas mudanças que vêm acontecendo aí na CLT e também por parte do governo federal ultimamente, tem deixado o servidor público um tanto preocupado, viu? Sim, claro. E também tem essa questão... Preocupa, mas... O ataque também que está vendo do governo Bolsonaro com relação ao servidor público, né? O governo Bolsonaro elegeu o servidor público como inimigo, né? Então, ele acha que... Teve até a declaração que disse que... Eu acho que foi o Valtrato. Muita gente de esquerda. Falou que o servidor público era a zebra mais gorda, né? Como se ganhasse muito, né? Vivesse de forma nababesca, né? E está sendo muito atacado, né? Já fala na questão da estabilidade, fala também na questão de reduzir a jornada de trabalho proporcionalmente também com o salário. Quer dizer, mesmo assim, ainda parece ser atraente, né? O Bolsonaro deve falar por si próprio, né? Pois é, ele deve falar por si próprio. Mas a relação de Bolsonaro com essas ideias são clichês, geralmente de quem não consegue passar em concurso para entrar no serviço público de forma, não vou dizer que seja mais digno do que quem é comissionado, mas entrar de forma definitiva. Há uma cruzada contra a estabilidade, que inclusive tem apoio de Rodrigo Maia, mas que não vai valer para quem já é servidor, vai atingir quem vai entrar depois. Eu não creio que vá para frente, o lobby dos sindicatos, nesse caso aí, seria muito forte. Eu acho que nenhum político quer ter no seu currículo o voto do fim da estabilidade, porque é um retrocesso institucional muito pesado. O fim da estabilidade, a gente tem que entender que na pactuação da Constituição de 88, o servidor público, para ter estabilidade, ele abriu mão de outros direitos. A pactuação da Constituição, o servidor público não tem FGTS, por exemplo. Quando ele é demitido, quando ele sai do serviço público, ele sai de mão abanando. Então, é uma troca. Você tem a estabilidade e abre mão de outros direitos que você teria se tivesse na iniciativa privada, como, por exemplo, o FGTS. Mas olha só, viu, William, você falando aí, esse mesmo discurso foi feito em 2017, quando estava aí em questão, sendo debatida a questão da CLT. Não é justo o que estão fazendo, só que foram lá e fizeram, né? Fizeram. Agora, há o risco de fazer isso contra... Mas alguns pagaram um preço muito alto, viu? Pagaram. Aliás, estão pagando, né? Muitos da estão sendo postos para... E essa questão da estabilidade coloca o servidor público numa vulnerabilidade muito grande diante de perseguições, pressões políticas do governante da vez, né?
de repente... Imagina aí uma certa prefeita aqui... público e age de maneira persecutória, né? De maneira que possa vir a prejudicar ou até demitir, né? Se ele tiver essa condição. Com os comissionados, as coisas acontecem mais ou menos assim, né? Então, seria mais ou menos a lógica. Imagina uma certa prefeita de uma cidade que não muito distante, trabalhando, sendo a gestora sem estabilidade. Sim. Imagina aí. Nessa questão aí dos jovens procurarem o serviço público, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que também tem uma relação assim, com a precarização do trabalho privado, do setor privado, né? Salários mais baixos, desemprego, né? E não há muita valorização, pelo contrário, né? Os direitos estão sendo todos retirados. Então, isso acaba fazendo com que os jovens, pelo menos a metade dos jovens, né? Como diz a pesquisa aí, ao querer buscar um refúgio no serviço público, mesmo com a percepção que já está havendo, né? Então, acho que também tem essa... Vocês não concordam que possa ter uma relação também com a pouca atratividade do setor privado? Sim, tem sim. Tem relação. Concordo. Mas antes mesmo desse processo, o serviço público ele já era muito almejado. Eu não sei como é que ele estava nas pesquisas anteriores, se há um aumento desse desejo, se está estabilizado, não dá para comparar, mas sempre o serviço público foi bastante almejado. Muito bem, então vamos passar para o próximo tema, ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Próximo tema. Vamos nessa. Então, vou compartilhar aqui uma tela para vocês, eu quero que vocês comentem, da coluna da Bela Megali no jornal O Globo, né? Moro chegou a ser informado que Bolsonaro queria demiti-lo, né? Esse material aqui foi extraído, essa informação, né? Foi extraída do livro da Thaís Oyama, né? Que o nome do livro é Tormenta, o Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. E o Moro ficou ali, né? Numa peinha, só não caiu por uma intervenção do general Heleno, que diz que se ele caísse, o governo Bolsonaro também acabaria. O que vocês acham disso? Me surpreende Thaís Oyama abordar essa questão, que a gente conhece Thaís Oyama na academia, pelo livro dela sobre jornalismo científico. Surpreende esse vindo de Thaís Oyama, a informação, né? Mas, brincadeiras à parte, não me surpreende que Bolsonaro tenha cogitado demitir Sérgio Moro, e não me surpreende que alguém com um pouco mais de juízo tenha alertado a ele que, se ele fizesse isso, o governo dele acabaria. Afinal de contas, boa parte da classe média apoia Bolsonaro por causa de Sérgio Moro. E hoje a extrema-direita, aí a gente tem que lembrar, não é exagero nenhum dizer que Sérgio Moro é uma figura de extrema-direita, ele não pode dizer as barbaridades que Bolsonaro diz, mas ele é uma figura de extrema-direita pelas posturas que ele toma, forma como ele trata a lei. Alguém que propõe excludente de licitude da forma que ele propôs, não é uma pessoa moderada. Então, como hoje os conservadores mais empedernidos estão apegados muito mais a Sérgio Moro que a Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, tem mais popularidade do que o próprio ministro. Menos popularidade, aliás, do que o próprio ministro dele. Vocês concordam que Moro está agindo, começou a tá agindo politicamente, sempre foi político? Sempre. Sempre, sempre. Até mesmo porque, William, política, assim, o meu modo de entender, é um debate de boas ideias que resulta em bons projetos em prol de um coletivo. Pelo menos o modo que eu entendo de política é isso. E sempre o Moro, ele atuou nessa questão de querer discutir com a sociedade o que está fazendo, inclusive questões do processo. Vou lhe explicar. A questão da Lava Jato, por exemplo, quando ele estava conduzindo, você lembra, todos lembram, que ele tornava público todo assunto que ele ia julgar. Logo em seguida, ele apresentava para a sociedade. A sociedade fazia um julgamento, um pré-julgamento, muitas das vezes sem ver os dois lados, e aí ficava muito fácil para ele, quando chegar lá na hora, dar a canetada. De certa forma, isso é uma maneira que ele encontrou de fazer política, se promover publicamente, e aí ter uma aura de proteção para suas sentenças absurdas,
como é o caso da sentença de Lula. Ao menos é o que eu acredito e que vejo que aconteceu. Porque o que acontece muito é que a ideia de imparcialidade que sempre se pregava do Moro, né? Não à toa, essas distorções praticadas pelo Moro levaram alguns desdobramentos, como o julgamento da suspeição dele, né? Que está talvez entre na pauta agora, e também a discussão sobre o juiz de garantias, né? Que nada mais é do que se vacinar para que não haja outros Moros em determinados temas, né? Pois é fundamental o juiz de garantias. Domingo eu estou publicando lá no blog um artigo do juiz aqui do Rio Grande do Norte, Walter Nunes, que ele aborda essa questão do juiz de garantias. Então, abrir espaço, se vocês quiserem mandar artigos, o William já publicou, pode mandar para a gente publicar lá no blog, e domingo eu boto o povo para trabalhar no meu lugar, para ver se eu descanso um pedacinho. Olha, essa questão... Também, viu? O quê? Estou fazendo também. Eu estou reunindo um grupo de amigos para fazer uns artigos para o final de semana. A questão de Moro é que ele sempre quis ser político. Para mim é muito claro. Se ele tivesse algum pudor em relação à política, ele não seria ministro do presidente eleito graças à atitude dele de condenar Lula. Então, isso mostra que ele sempre quis ser político. De liberar ilegalmente as disputas em momentos estratégicos, Bruno. De liberar as disputas em momentos estratégicos. Na semana da eleição, já sondado por Paulo Guedes, que está dizendo, quem disse isso não é Bruno Barreto, não. Quem disse foi o próprio Paulo Guedes, que antes da eleição já tinha sondado o Moro. E na semana da eleição, ele levantou os sigilos de Palocci, que tirando os reacionários, os antipetistas, qualquer pessoa com o mínimo de sensatez sabe que as delações de Palocci viraram piada. Inclusive, o próprio Ministério Público já rejeitou as delações de Palocci porque ele não consegue provar nada do que ele diz. Então, olha só, tem uma coisa interessante que eu vou acrescentar aqui, né? Porque a gente sabe que o Moro sempre foi político, né? Inclusive enquanto juiz, né? Na verdade, foi um processo de trampolim, né? Para ele atuar mais fortemente com relação a isso. Mas parece que, como sabemos, muitos já sabiam dessa história, mas parece que o Globo ficou sabendo agora, Jornal Globo, né? Moro, um perfil cada vez mais político e menos institucional no Twitter, né? Ele agora, as decisões, as postagens do Moro têm sido mais para defender o Bolsonaro, defender as ações dele, às vezes beira a bajulação, né? Do que em relação quando ele ficava em cima do muro, né? E agora não, parece que ele realmente decidiu assumir esse lado que ele já era, né? Mas que escondia de todo mundo, né? O que vocês dizem? Pois é. Não me surpreende. Para mim, ele sempre foi um político. Ele pulou o muro. Como, César? Pode falar. Ele pulou o muro, William. Ele já pulou o muro. Mas aí o Moro agora tem uma questão, né? Que o Moro agora está sendo muito afagado pela mídia, né? Como provável candidato dos grandes barões da mídia, né? Então ele está sendo, inclusive, elogiado. Uma pesquisa do Datafolha. Tem muita simpatia dessa galera. Né? Mas Bruno, inclusive, é até interessante você, inclusive, depois até fazer um comentário a respeito disso. Essa divisão que houve no país a partir do pessoal que apoia Moro e que não apoia Moro. Isso é muito radical, isso eu acredito ser muito prejudicial. Não acerta aí, é aquele que está com ele 100%, que está com ele, que não está com ele 100%. O quanto isso é prejudicial do ponto de vista social. Sim, claro. Verdade. Isso aí, ele é um produto, né? Ele é um produto de todo esse momento que a gente está vivendo. Por falar nisso, eu queria só, César puxou um assunto interessante, eu queria também compartilhar com vocês a edição de hoje do jornal Estado de São Paulo, certo? Então, vou colocar aqui na página.
Sobre a questão do filme Democracia em Vertigem, né, indicado ao Oscar, aí tem uma análise aqui, no Jornal do Estado de São Paulo, Oscar traz sintomas do mal-estar no mundo. Então, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Essa questão do neofascismo, né, do autoritarismo, da polarização, né? E isso está repercutindo também nos filmes indicados ao Oscar, né? Tem o caso do Coringa, que é um ataque frontal ao liberalismo, né? E ao neoliberalismo. Né? E o Democracia em Vertigem, né? Que é um documentário, né? Causou muita dor de cotovelo na oposição, né? Eu acho que o Bruno até frisou isso no Twitter dele, né? O PSDB, Janaína Pascoal disse que não assistiu, não ia comentar porque não assistiu. Quer dizer, houve muita dor de cotovelo, né? Muitos falavam que deveria ficar na área de ficção, não de documentário, mas na verdade é um documentário que trata de uma captura de um tema, de uma narrativa real, né? Um conchavo forte, pesadíssimo, que todos sabem que houve, né? Para que tirasse uma presidente honesta e colocasse um grupo, né? Um grupo de ladrões no lugar. Né? O documentário é acusado de ser parcial. Para mim, parcial é tudo aquilo que eu não gosto. Eu pela minha experiência desses anos todos de redes sociais, tudo que a pessoa não gosta, ela chama de parcial. Ela não gosta do que o jornalista diz, o jornalista é tendencioso. Eu quero saber o seguinte, o documentário é ruim, mesmo que você enxergue ele como uma peça de propaganda, o documentário não é ruim. O documentário é bom, eu gostei. Você pode não gostar, mas se ele está sendo indicado ao Oscar, é porque ele tem qualidade. E a narrativa dele é fantástica. É um documentário em primeira pessoa. Tem muita originalidade em tudo, no enfoque. Enfim, tem chance de ganhar o Oscar. Estou na torcida que ganhe. Eu acho muita dor de cotovelo dessa galera. Eu acho que eles poderiam fazer, por exemplo, como eu faço. Eu não gosto de MMA. Eu não fico em cruzada contra MMA. Eu não gosto. É um negócio que não me atrai, não vejo a menor graça em MMA. Eu simplesmente não vou para a internet ficar criticando quem gosta de MMA, atacando quem gosta. As pessoas precisam entender que tem que parar de cagar a regra, de querer impor seu modo de vida para os outros. Eu gosto de cerveja, mas nem todo mundo é obrigado a tomar cerveja. Eu gosto de livro, todo mundo é obrigado a ler. Como tem gente que gosta de carro e quem não é... Então, cada um gosta de ter seus gostos, a gente tem que parar de ficar querendo impor comportamento para os outros. Eu não gosto de academia, vou à força. Tem gente que gosta e quer forçar todo mundo aí, porque pelo discurso até que eu acho legítimo, de cuidar da saúde, eu acho válido. Tem gente que gosta de ir para a praia, tem gente que não prefere o campo. Então, a gente tem que parar de ficar com esse mimimi, nessa cruzada de impor seu padrão de vida para os outros. Eu gostaria de fazer uma colocação aí dentro dessa questão que o Bruno falou. Preste atenção aí, o William também. Para nós, principalmente, que estamos aqui em Mossoró, nessa situação que são acusados, nós estamos apontados como oposição, que eu não gosto nem disso. Primeiro ponto, as pessoas fazem comentários, as pessoas que eu estou falando, essas pessoas que são orientadas a fazer comentários nas nossas redes sociais, nos chamando de ser imparciais. Ora, vamos procurar uma lavagem de roupa. Não existe jornalismo imparcial em canto nenhum no mundo. Só existe jornalismo imparcial, aquele que foi feito na novela da Globo, que uma ator era Paulo Beto. Pronto. Vou assistir a Globo. Jornalismo, cada um tem o seu. Não tem como o cara fazer um texto. O mais esforçado que ele faça, é minha opinião, não tem como ele ser imparcial, 100% imparcial. Não tem como. Isso é impossível tecnicamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, essa questão do gosto, que o Bruno bem destacou aí, cada um tem o seu, cada um tem o seu. Eu também não gosto de MMA, eu faço a mesma coisa, não assisto. Caramba, o controle remoto ele foi inventado em 1981, se eu não me engano. Já está em mais de 30 anos que está na rua. Usa a porra desse controle remoto e assiste o que você quer. Se você não gosta da Globo, assista a Netflix. Ou não assista nada. Vá se divertir numa praia, num açougue. Não fique aperreando a pessoa o tempo todo porque publicou uma coisa que não gosta. Ontem mesmo eu publiquei um questionamento
sobre a morte do general lá do Irã, o assassinato do general lá do Irã, perguntando o que as pessoas acreditavam sobre aquilo, e uma pessoa foi lá e disse, olha, você só publicou isso aqui porque você está querendo arranjar engajamento para a sua rede social. Caramba, eu tenho 109 mil seguidores e aumento 1.000 seguidores por semana. Eu preciso disso, rapaz. Qual é? Existe isso? Então, é a mesma questão, questão aqui para Sorol. Tem grupos de pessoas, acredito eu, Bruno, remunerada para atacar a sua rede social, atacar a minha rede social, porque nós temos esse tipo de comunicação, nós comunicamos essa comunicação libertária com relação ao governo de Rosalba, esses governos municipais que tem tido aqui. Pronto, calma. Eu creio que seja uma coisa orquestrada mesmo, César. Eu creio que seja assim, uma coisa orquestrada, porque eu já percebi que é um revezamento. Aí um dá um tempo, aí vem o outro. Aí o outro dá um tempo, vem. Então eu noto que é tipo um rodízio de pessoas que de repente aparecem para agredir. Um dá um tempo, não é uma pessoa que é sempre o mesmo. E eu demorei muito para fazer uma coisa que você sempre fez, dar bloco. Eu tenho um critério. Pode discordar à vontade. Me atacou no plano pessoal, eu bloqueio. Porque não é porque eu sou jornalista que as pessoas têm o direito de me atacar no plano pessoal. Não é porque eu sou jornalista que eu tenho que aguentar calado alguém me agredir do campo pessoal. O fato de eu ser jornalista não dá direito a ninguém me agredir. E qualquer outra pessoa pública. Até porque eu não faço jornalismo agredindo as pessoas. Eu faço jornalismo questionando os políticos. Ô Bruno, só para a gente não pode ter certeza, Bruno, William, pode ter certeza, Bruno, nós catalogamos aqui, eu e o engenheiro que trabalha para a gente na manutenção do meu site, nós catalogamos 17 pessoas que têm mais de 50 perfis falsos, e eles ficam atuando principalmente nas nossas redes sociais. Funciona da seguinte maneira, você vai perceber na sua rede social quando eu vou falar agora. Um faz um comentário negativo atacando você, ou o seu blog, e os outros vão lá e curtem aquela publicação, ou faz um pequeno comentário, ou bota só aquelas palminhas. Para quê? Que é para aquele comentário ficar em cima, ficar sendo visto, e não os outros comentários são feitos por pessoas, digamos assim, que estão realmente contestando ou concordando. Então, esses comentários que eles fazem são estratégicos. Um comenta, os outros vão lá e curtem, que é para poder ficar lá em cima, ficar atacando você ou o seu blog. E eles não contestam a notícia, porque eles não têm argumento. Quando eu ou você colocamos, eu tenho observado com muita frequência, não há como combater. Por exemplo, você disse, informou muito bem que o raio-x do plano do Bom Jardim está quebrado. Como é que eles vão contestar isso? Não tem como. Então, eles fazem um ataque a você e o outro vai lá e curte. Então, eles engajam todo o leitor daquela página naquele comentário negativo e não na notícia. Então, vamos passar para o próximo assunto agora, viu? Vamos só passar para o próximo assunto. Senão, eu acho que depois dá uma discussão só sobre essa temática aí, das ações das brigadas, né? Das brigadas dos robôs e das pessoas que ficam o tempo todo fazendo esse tipo de tumulto nas redes sociais, nos sites de jornais que eles não concordam, né? Mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, né? Para a gente finalizar o último tema do programa de hoje, inclusive ele já passou do nosso tempo padrão, né, que a gente estava querendo estabelecer, mas eu vou compartilhar isso aqui, né? Para começar aqui, eu quero fazer uma combinação aqui de compartilhamento. A primeira é sobre uma pesquisa que saiu hoje na Folha de São Paulo, falando que os evangélicos podem desbancar os católicos no Brasil em pouco mais de uma década, né? Em 2022, já haverá uma redução brutal do número de católicos no Brasil, né? Vai ficar menos de 50% da população brasileira vai se declarar católico, né? E em 2032, essa previsão, os números de evangélicos superarão os de católicos, né? Aí eu queria fazer uma relação com a coluna da Eliane Catanhede de hoje, que também tem a ver com isso, sobre algumas ações do governo, né? Ela fala em novas bombas, né? Através de medidas
provisórias, que uma delas seria beneficiar os amigos do Bolsonaro que são evangélicos, né? Inclusive, ele pretende até subsidiar a luz dos templos, né? Então, ela fala aqui, aos amigos evangélicos, tudo. Aos adversários indígenas, nada. Ou melhor, as migalhas, né? Então, ela fala que haverá medidas provisórias que vão beneficiar um grupo, né, que realmente está crescendo no Brasil. O que você tem para falar sobre isso? Primeiro, me chama a atenção, não me surpreende essa redução do número de católicos. As igrejas evangélicas, elas avançam muito, principalmente nas periferias. Elas têm um perfil mais acolhedor do que tem a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é extremamente hierárquica, e isso acaba também afastando um pouco a presença das camadas mais populares. E a Igreja Católica, ela também tem uma linguagem um pouco mais sofisticada. Enquanto o evangélico, o pastor, ele chega e fala a linguagem mais simples, de fácil entendimento, ele tem mais apelo a explicar os problemas da vida com base no sobrenatural. Os padres são bem mais racionais, diga-se de passagem. Então, há uma diferença de comportamentos, que não há crítica ao pastor, tem que falar a linguagem do povo é uma qualidade. Não se trata aqui de uma crítica. Mas eu tenho uma percepção de que a igreja evangélica leva uma vantagem muito grande por ter esse perfil mais acolhedor, mais de comunidade. As pessoas se encontram numa igreja evangélica, tem mais essa questão de troca, de apoio. E a Igreja Católica, ela é mais distante, porque ela é mais hierárquica, ela é mais formal. Então tem toda essa questão, o padrinho casa, usa uma roupa diferente, as pessoas, e isso vai chamando a atenção. A Igreja Católica demorou muito tempo para olhar com mais atenção para o maior país católico do mundo, que é o Brasil, com a maior população católica. Só agora que estão surgindo os primeiros santos brasileiros. Enquanto antes tinha santo até da Coreia, que é outra realidade, outra cultura, não tem uma cultura cristã tão forte como a nossa. Então, é preciso observar essas questões também, quando a gente for falar dessa questão religiosa. E outro ponto também que ajuda esse distanciamento entre católicos e evangélicos é que também tem aumentado o número de pessoas que se declaram sem religião. Então, isso também acaba chamando a atenção. E essa é uma questão que está acontecendo na Europa, onde igrejas estão sendo fechadas para se tornarem bufês. Então, ainda aí você já observa também, isso é um problema que tem acontecido. Na Holanda tem dois fenômenos, fechamento de igrejas e de presídios. Olha, Bruno, você tocou no X da questão. Eu faço das suas as minhas palavras, acrescentando apenas, se o Papa Francisco não tivesse aparecido com sua forma franciscana de falar e de ser, eu não sei do que seria da Igreja Católica. Eu reforço sim isso que você falou, que os templos evangélicos estão nos bairros, eles estão comunicando diretamente com o cidadão, e são muito, muito próximos a eles. Isso, com certeza, não tem a menor dúvida, tem sido, digamos assim, muito forte para tirar essa gama de pessoas que estão na região católica passando para os evangélicos. Agora, eu tenho uma observação, viu? Eu acredito que muita gente, mas muita gente estava nessa condição aí com católico, mas apenas por declarar, mas que praticante mesmo são poucos, viu? Pouquíssimos. Eu não acredito. Tem um fator que o César falou, da chegada do Papa Francisco, né? Através também até de um nobre reconhecimento de que a igreja precisava mudar do Bento XVI, né? O filme Dois Papas, né? Acho que não sei se vocês assistiram, ele fala um pouco dessa mudança que o Francisco constatava, né, na sociedade, que a igreja precisava, de alguma maneira, acompanhar essa mudança, né? Diferente do Ratzinger, que tinha aquele perfil conservador, né, que preferia que a igreja permanecesse como há 2000 anos. Então, a ação do Francisco para tentar acompanhar essa mudança, né, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista também de comportamento da sociedade, né, isso pode ser considerado também uma reação, né, da própria igreja, não só com a perda de fiéis, mas também de um reposicionamento da igreja
nesse atual cenário, né? A reação assim, é tardia, mas o movimento evangélico ele é muito forte. Eu acredito, eu concordo com a pesquisa, eu acho que é questão de tempo para que os evangélicos se tornem maioria na nossa sociedade, e isso vai trazer reflexos profundos. Porque daqui que a gente chegue a se tornar uma sociedade evangélica, como a inglesa, como a americana, por exemplo, com a maioria protestante, mas as pessoas não seguem os padrões rígidos impostos pelos pastores, vai demorar muitos anos. E nos Estados Unidos a gente teve consequências graves por esse predomínio evangélico, por exemplo, com a lei seca, que foi uma cruzada feita pelos pastores, que gerou uma série de problemas de criminalidade. Enfim, a lei seca foi um fracasso. Foi a primeira vez que uma emenda na Constituição dos Estados Unidos foi revogada, porque a lei foi um fracasso. E foi uma ação muito forte, patrocinada por mulheres, que com uma certa razão, porque elas eram vítimas das bebedeiras dos maridos, e por parte dos pastores. E no processo de derrubada da lei seca lá nos Estados Unidos, as mulheres recuaram, porque elas tinham percebido que estavam enganadas. Então, os grupos de mulheres que tinham sido favoráveis à lei seca, ao parte desses grupos, eles passaram a apoiar a revogação. Eles ressurgiram para trabalhar pela revogação, enquanto os pastores continuaram insistindo em manter a revogação da lei seca. Eles acabaram derrotados, e os Estados Unidos aí o estrago estava feito, Al Capone já estava consagrado e tantos outros gangsters que surgiram graças à lei seca. É preciso observar isso. A gente tem a nossa lei seca, que é a guerra contra as drogas, que até agora não trouxe nenhum resultado prático de diminuição do consumo de drogas, que é outro assunto, que é assunto para um programa inteiro. Outro assunto, é verdade. E a gente vai terminando por aqui, né? Já Vamos ficando por foi aqui. bem extenso, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer, viu, a participação de César Alves, que não virá apenas hoje, né? Em outros momentos também será convidado para comentar outros assuntos, né? Principalmente na área que ele mais tem ligação, que é essa área envolvendo a saúde pública e também a segurança pública, né? Foi muito bom os comentários também. Ninguém entende mais de saúde e segurança em Mossoró que César, na imprensa. Eu parei para estudar essas duas áreas. Brilhante aí de César. Obrigado para vocês. E, gente, eu só queria... Obrigado. Pode falar, César. Não, eu só queria agradecer pelo convite e destacar essa nova plataforma de comunicação que você está aqui jogando para a gente, apresentando para o público, porque tem sido esse grande dilema nos últimos 10 anos. Qual é a plataforma ideal que a mídia deve seguir para chegar para o público? Nós estamos aqui muito partilhados. Tem o pessoal que usa a internet, tem o pessoal que usa o rádio, tem o pessoal que usa a TV, e tem a pessoa que fica satisfeita apenas com a foto e com o título do Instagram. Infelizmente, nós não temos mais aquela cultura de ler o jornal, a notícia por inteira. Estamos nos contentando apenas com a fotografia e o título, que é a leitura fácil que a gente tem visto nas redes sociais. Quando aparece uma nova plataforma dessa, a gente até fica feliz. Inclusive, tenho batido nisso para que a universidade discuta mais isso, procure consolidar um meio que, com certeza, venha a reunir o maior número de pessoas que possa estar acompanhando, que possa estar divulgando as notícias de interesse público. Obrigado, César. Valeu, César. Obrigado. Parabéns pelo sucesso, principalmente lá no Mossoró hoje, que eu sempre brinco, o Mossoró hoje é um canhão, é uma potência muito grande. Você está de parabéns lá pelo seu portal, pelo seu trabalho, por ter esse cuidado com a saúde e com a segurança, e conte conosco aqui, sempre que a gente puder, para a gente ter essa parceria, já que nossos princípios são muito parecidos. É isso mesmo. Então, a gente fica por aqui, né? Amanhã nós voltamos com outros temas, né? Bruno Barreto, César vai ser convidado também para outros momentos, com certeza, a participação dele é muito importante, né? E, por enquanto, né, o Foro de Moscou estará hospedado no blog do Barreto, logo estará num canal próprio, né, numa plataforma própria, né? Em seguida, outros momentos, né? Outros desdobramentos também da Agência Moscou, né? Junto com o Foro de Moscou, uma transmissão
o material através do site, né? Usando redes sociais também para divulgação. Mas, por enquanto, vocês fiquem atentos que entre meio-dia e 1 da tarde, né? A gente coloca no ar este material e vocês, para receber as notificações, né? Clica lá em se inscreva-se e tem o sininho lá, clica no sininho para receber as notificações, por enquanto, no blog do Barreto. Depois vai entrar numa plataforma específica do Foro de Moscou. Muito obrigado aí, César. Muito obrigado, Bruno. Até amanhã. Valeu. Agradecer a vocês que estão assistindo o nosso programa. Agradecer mais uma vez a César e desejar uma sequência aí desse dia de hoje. E fiquem atentos, acompanhem esse trabalho que é provisório aqui no canal do Bruno Barreto, do blog do Barreto, e que em breve vai ter seu próprio canal, sua própria estrutura no YouTube. A gente está trabalhando para isso e está funcionando de forma experimental. Obrigado a todos, até mais. Até mais.